Justo, edição 958, ano 19, e o tema é bem interessante, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha iniciativa, trazer temas que façam as pessoas pensar e se beneficiar, se colocar na presença de Deus. Eu não tenho muito, eu não sei muito, eu não sou isto, eu não sou aquilo. O nosso Deus trabalha com o pouco que nós temos. Ele quer um coração pronto, ele quer uma alma pronta, ele quer uma vida pronta, ele quer que as pessoas se prontifiquem. Portanto, meus amados, é uma mensagem especial para nós. Programa Glória ao Justo, edição 958, ano 19, e o tema, a unção de um rei, um ministro anônimo. É muito importante. Eu gosto muito de ler, de ouvir, eu gosto de pensar essas coisas, pensar esses temas das Escrituras. A Bíblia Sagrada é rica, a Bíblia Sagrada é riquíssima em exemplos que nos ajudam muito a compreender como é interessante, como é bom estar em harmonia, em sintonia com o Senhor, estar pronto, é querer. A questão é esta. Neste aspecto, no que diz respeito a este quesito, eu deveria ser exemplo para muitas pessoas, porque eu não tenho muitos bens, eu não tenho muita coisa, na verdade, eu não tenho nada. E eu me dispus a ajudar, e eu ajudo, eu faço, eu me proponho a ajudar, eu quero ser útil. Eu quero ser útil, eu não me sentiria bem sendo inútil. Eu adoeço de ver a inutilidade, de ver pessoas inúteis. O sujeito está ali, quer oportunidade e tal, tem oportunidade e não aproveita. Alguns que querem, acham que é fácil, acham que é interessante e tem uma ambição por posições. Quando chega lá, não faz o que deveria fazer. E eu simplesmente faço. Eu sou uma péssima aposta se alguém quiser se livrar de mim. Porque eu fui para uma igreja, na verdade, em muitas igrejas eu demorei pouco tempo, porque eu não tinha onde morar. Quando eu adquiri onde morar, eu passei 22 anos numa igreja. E nela eu fiz tudo. Eu cheguei varrendo e saí pastoreando. Eu cheguei como varredor e saí como pastor. Na outra eu passei 16, e na terceira já estou com 3, né? Então, eu não sei como é que vai ser minha vida, não faço projetos, eu não tenho planos, eu não planejo nada, eu só vivo. Mas é bom, meus amados irmãos, ter vontade, ter coragem, fazer, se prontificar. Então, eu sou uma péssima aposta. Ele está aqui, mas ele vai desistir. Não aposte não, porque não desisto. Eu não desisto, eu vou até as últimas consequências, eu tenho prazer, eu tenho coragem, eu tenho disposição, eu tenho paciência, eu espero cozinhar a pedra, o caldo engrossar, eu sei fazer isto, Deus me ensinou. Então, meus irmãos, é um tema muito bom, fala muito comigo. Ser anônimo é muito bom. Nosso texto é 2 Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 13. 2 Reis 9, de 1 a 13. Então, vamos à leitura. Então, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando
Eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E ele disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, te ungi rei sobre o meu povo, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade. Abençoa os meus irmãos, da graça, da saúde, da vitória, dá, meu Senhor, ao teu povo a sabedoria e o discernimento, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Querido Pai, ouve a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu utilizei outro texto de 1 a 11 e aqui negligenciei os 2 últimos versículos na leitura, mas farei porque ela fica dá bem mais sentido. No versículo 11 ele conclui dizendo: bem sabeis o homem o seu falar. Mas eles, os colegas dele, os colegas do capitão Jeú, disseram: é mentira. Diz o que foi que aconteceu, faça-nos saber o que aconteceu. E ele disse, assim me falou, e fez saber aos seus amigos. Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomaram cada um a sua roupa, tomando cada um a sua roupa debaixo dele, e o puseram no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Era aqui a conclusão. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a obra de Deus. A obra de Deus, ela pode ser feita por crianças. A obra de Deus, ela pode ser feita por anônimos. No nosso tema, a unção de um rei, um ministro anônimo. Os ministros de Deus, meus amados, nem sempre eles são conhecidos e dificilmente são reconhecidos. Ou seja, dificilmente os ministros de Deus são conhecidos como tal, e muito mais difícil eles serem honrados, compensados, recompensados. É muito difícil. E o que é maravilhoso neste ministério é que, se for ministro de Deus, sendo realmente um ministro de Deus, não faz cobrança. Não faz cobrança. Me respeite, me honre, olhe para mim, me ajude. Não. Ministros de Deus não fazem cobrança. O povo difícil, o povo ruim, o povo ingrato, ministros de Deus geralmente não faz cobrança.
Os ministros de Deus, eles têm, é da natureza da missão, é da natureza do ministério. Os ministros de Deus, eles têm consciência. Todo ministro ungido, todo ungido de Deus tem consciência que ele não merecia tal posição. Ele está exercendo esta posição, este ministério, por pura bondade de Deus, por misericórdia de Deus. Eu não conheço um homem digno. Eu não conheço, nunca conheci um homem que fosse digno à altura, ou tão digno que merecesse ser um ministro do Evangelho. Não. Eu conheço homens que, pela sua hombridade, pela sua capacidade, pela sua formação, poderiam ser governadores de Estado, presidentes da nação, ministros de Estado, ministros do Supremo, procuradores da Justiça, procurador da República, procurador do Estado. Eu conheço muitos homens honrados e dignos, socialmente falando. Me sinto muito bem conhecendo e até desfrutando de amizade com alguns. Mas eu não conheço um homem que, por habilidade, por mérito, por capacidade, fosse digno de tornar-se ministro do Evangelho. Todos os ministros do Evangelho, os mais conhecidos e os que eu mais admiro e amo, eles estão naquela posição por pura compaixão de Deus, por pura misericórdia, pura chamada. Então vamos falar do anônimo. O profeta Eliseu era um grande profeta, um homem sábio, um homem inteligente, um homem importante, e ele desfrutava de uma relação amistosa com os governantes. Ele tinha um trânsito livre na sociedade civil e na sociedade espiritual. Ou seja, tanto no que diz respeito aos dirigentes da nação, quanto aos dirigentes da obra de Deus, do que diz respeito ao templo. O profeta Eliseu era um homem honrado e tinha livre trânsito nesta condição. Ele era bastante conhecido. E eu não sei se por ele ser conhecido e não chegava em nenhum lugar sem chamar atenção, e eu não sei por que a direção de Deus e dele, o profeta Eliseu, neste aspecto, na unção do rei Jeú, na unção do capitão Jeú para ser o rei de Israel, porque o próprio Eliseu não foi. Ele chamou uma pessoa desconhecida. O texto, segundo Reis 9:1, diz: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Isso aqui eram discípulos dos profetas. Existia uma escola que havia sido iniciada na época do profeta Samuel, e eles tinham um empenho todo especial em ensinar a lei, em preparar aquelas pessoas para administrarem no aspecto social mesmo a nação. Israel tinha muito boa formação nisto. Não eram só sacerdotes que ajudavam o povo, não eram só levitas, os profetas, eles tinham uma grande participação na formação do povo. E os filhos dos profetas, na verdade, eram judeus, homens dedicados, que tinham interesses específicos pela lei, e eles queriam, de alguma forma, serem úteis à nação. Então, se dedicavam à leitura da palavra, ao conhecimento, eles buscavam o conhecimento da palavra. Muitos se destacaram, muitos assumiram posições especiais, outros ficaram anônimos até a morte. E o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, não sabemos o seu nome,
e deu a missão. Cinge os teus lombos, significa prepara, te prepara, se prepare, que eu tenho uma missão para você. Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão. Ou seja, o azeite era do profeta Eliseu. Não existia entre os filhos dos profetas, entre os próprios profetas de Israel, não existia brincadeira com azeite. Isto é molecagem dos dias de hoje. Sempre foi coisa de perverso. Nos dias de Moisés, já tinha lá o Coré, a cambada dele, querendo usar os incensários e tal, e na verdade usaram como insensatos. Mas os profetas de Deus, os ministros de Deus, eles não querem arrogar para si posições, eles não querem fazer as coisas de uma forma precipitada, eles não forçam. E o profeta Eliseu chama o moço e diz a ele, olha, te prepara, toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade, e quando chega lá, vê onde está Jeú. Vê onde está Jeú. Tudo é de uma instrução extraordinária. O Jeú é um capitão, o pai dele chama-se Josafá, e o avô dele chama-se Ninsi. Então, vai lá e procura onde está Jeú, filho de Josafá, que é filho de Ninsi, entra e faça com que ele se levante do meio dos outros e leva ele, fala com ele em particular. E toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e proclama, assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Era a missão daquele profeta anônimo, daquele jovem aprendiz da lei, daquele filho de profeta. Você chama ele em particular, derrama o azeite na cabeça dele e diz a ele, assim diz o Senhor, a partir de hoje tu é o rei de Israel. Agora, você faça o seguinte, quando fizer isto, olha, abre a porta e foge, mas vá rápido, não te detenha. O profeta Eliseu sabia o risco que aquele homem corria, a perturbação poderia ser muito grande. Agora, imagina se fosse o próprio Eliseu, conhecido de toda a nação, chamando a atenção. O Eliseu está aqui, o que ele está fazendo? Vai ungir alguém? Será? Já seria uma expectativa muito grande. Então, tinha que ser um anônimo. Meu querido irmão, meus amados ouvintes, meus queridos, muitas vezes a gente pode até não ter digamos, um reconhecimento da parte do público. Mas, olha, vale a pena fazer a obra de Deus, mesmo que seja no anonimato. O versículo 4 nos diz, foi, pois, o moço, o jovem profeta, olha que coisa linda, era um jovem. Hoje em dia nós temos jovens que não servem para nada, a não ser para trazer porcaria, trazer imundície para dentro da igreja, e o pai aceita, a mãe aceita, o pastor aceita, todo mundo achando normal e legal. Não, eles são jovens, é jovem, é apenas um jovem. Mas aqui era um moço, um jovem profeta. Ele foi a Ramote de Gileade e entrando lá, eis que os capitães do exército estavam assentados. Os capitães estavam assentados, conversando entre si. E ele aproximou-se, certamente já sabia quem era o Jeú, porque tinha sido orientado, chega lá, procura saber onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. E ele entrando disse, capitão, eu tenho uma palavra a te dizer. E Jeú disse, aqui todos nós somos capitães. A qual de nós? E ele disse, a ti, capitão. A ti, capitão. Eu me lembro, período que eu trabalhava numa empresa de São Paulo, e eu trabalhava aqui nos quartéis, no quartel-general, trabalhei na escola de aprendiz de marinheiros, trabalhei em algumas
entidades das Forças Armadas, da base aérea de Fortaleza, e às vezes eu ia no clube dos oficiais, ali estavam só os oficiais. Então a experiência do jovem profeta foi parecida, ele foi lá digamos, na caserna dos capitães. E o capitão disse: a qual de nós você tem a palavra? A qual de nós você precisa falar? Ele disse: ao senhor. A ti, capitão. Então, o capitão se levantou, entrou na casa, ele acompanhou, derramou azeite na cabeça do capitão e disse ao capitão Jeú: ungi-te rei, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E tu ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos que eles mataram. Para que eu vingue o sangue dos profetas que eles mataram. Para que seja vingado o sangue das vítimas de Jezabel. Agora, meus amados irmãos, no versículo 8 ele diz: e toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe, era a mensagem profética daquele jovem profeta anônimo. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado, poderia ter, se tivesse um descendente de Acabe lá na cadeia, seria morto no cárcere. Tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Qualquer descendente de Acabe seria destruído, pereceria, em consequência dos males de Acabe e de Jezabel. E no versículo 9 diz: porque a casa de Acabe eu hei de fazer como eu fiz a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como eu fiz a casa de Baasa, filho de Aías. Esses dois reis foram tão perversos que não tiveram sucessores, eles não tiveram descendentes, não tiveram condições de fazer dinastia, reinaram de uma forma desastrosa. O fundador do reino dividido passou pelo menos 22 anos e mesmo assim se preocupou tanto em fazer o mal a Roboão, filho de Salomão, que não teve tempo de edificar a nação, nem mesmo sua casa. E o Senhor diz, através do jovem profeta, através do ministro anônimo, o Senhor Deus diz a ele: os cães comerão a carne de Jezabel na terra de Israel, e não haverá quem a enterre, não haverá sepultamento para ela. É o juízo de Deus. Então, o profeta anônimo, o ministro anônimo, abriu a porta e deu no pé, abriu a porta e fugiu. E Jeú saiu e os homens ficaram assustados. Como é que o cara passou em disparada, sumiu, desapareceu ali, e eles ficaram preocupados com o Jeú. Procuraram aí, o Jeú sai, ali se refazendo do susto, certamente, e eles disseram: tá tudo bem, Jeú? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas o que este louco veio fazer aqui? Meus amados irmãos, muitas vezes nós passamos por loucos. Às vezes a gente pode até se esforçar, mas o mundo ainda vai achar que é loucura. Uma vez eu me demiti de uma empresa, eu fiz um esforço para entrar. E quando eu entrei, eu vi que era contrário à minha posição em Cristo. Eles trabalhavam de uma forma desleal com os clientes.
E eu não fiz negócios. Eu não vendia os papéis. Eu não fazia praticamente nada. E eu fui chamado a atenção, porque eu não tinha sucesso naquilo, não estava tendo sucesso. Você demonstrou tanto interesse aqui, então, e o que está havendo? Olha, eu tenho achado difícil fazer, eu tenho achado difícil passar documentos, apresentar tabelas falsas, eu tenho achado difícil esse tipo de coisa, eu não vou fazer. Rapaz, então, o que é isso? É a tua fé? Pois deixa a tua Bíblia de lado, bote a tua Bíblia de lado, minta, e se dê bem, faça, tenha sucesso. Em outras palavras, ele disse, o brasileiro gosta de ser enganado, os clientes gostam de mentira, promessas falsas. E eu disse, o senhor fica com a sua empresa e com a sua mentira, porque até agora não precisei botar minha Bíblia de lado. E eu me demiti. Olha, irmãos queridos, é uma loucura sair do emprego, ficar desempregado, tendo 3 filhos. O que adianta? Mente aí, todo mundo mente, fazer negócio. É loucura. O que este louco veio fazer aqui? Aí o Jeú disse, olha, vocês sabem, o sujeito parece ser louco mesmo, vocês entenderam que ele é meio doido. Não, macho, diz o que foi. Aí ele disse, olha, ele me ungiu. Ele me disse assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. Então os colegas se apressaram, tomando cada um a sua roupa, a sua capa. Israel sempre usava a túnica e a capa. Tomaram cada um a sua capa, botaram no chão para ele pisar em cima, levaram ele ao último degrau, tocaram a buzina e proclamaram, Jeú rei. Meus queridos, o nosso Deus continua usando anônimos. Ele continua usando anônimos. Eu sou quase anônimo. Eu louvo a Deus. Deus usa pessoas simples, pequeninas, pobres, não formadas. Deus usa. Deus é maravilhoso e continua usando até o anônimo. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor te usar. Diga ao Senhor, eis-me aqui. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, estamos em tua presença, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa os meus irmãos, ouvintes, abençoa, meu Senhor, internautas, toma em tuas santas mãos, abençoa cada um, meu Senhor, que estão conosco. Ó, Senhor, nesta conexão, abençoa e guarda os meus irmãos, abençoa a tua igreja, Senhor, guarda cada vida. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.